E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Vendas Podcast. Tenho o prazer de receber vocês aqui. Sejam felizes hoje nesse novo episódio. E trago para vocês um convidado muito especial. Ele vai falar com a gente aqui sobre neuromarketing nas vendas, principalmente. Apresento para vocês Felipe Nasser. Querido, obrigado pelo convite. É sempre muito bom a gente poder explanar um pouquinho sobre neuromarketing, vendas, como isso se conecta de fato. E óbvio, né, trazer o que tem de mais relevante hoje no mercado. Legal. E Felipe, antes da gente começar nosso episódio aqui, estou muito feliz de você estar aqui. É um assunto que eu gosto muito, mas eu quero te entregar um presente do Conexão Vendas para você poder fazer anotações e... Essa caneta aí, quem recebe a caneta diz que assina mais contratos. Maravilha, que assim seja, amém. Vou já até tirar aqui, porque aqui a gente precisa assinar as coisas e fazer acontecer. E já vou aproveitar a nossa conexão aqui justamente para falar para vocês que presente dado é igual você conectar o coração. As pessoas amam receber elogios, isso é super bom. Mas nas vendas as pessoas são táteis, então todo mundo gosta do tátil e você tá me surpreendendo aqui já com o tátil já de início. Ou seja, já me conquistou aqui já de primeira, uma conexão sensacional. Obrigado. Eu vou até fazer as anotações pra gente conversar bem aqui. Maravilha. Então, que seja de muito bom uso. Obrigado. Bom, Felipe, então pra gente dar início aqui à nossa conversa hoje, o nosso episódio, queria que você trouxesse um pouco para quem não conhece exatamente o que é o neuromarketing, né? E eu queria que você trouxesse um pouco do conceito e como que a gente pode usar, como que a gente pode utilizar, principalmente para quem trabalha com as vendas, né? Perfeito. Bom, se a gente olhar tecnicamente o neuromarketing, ele é um conjunto de várias matérias, várias disciplinas de estudo do ser humano, como estudos de comportamento, estudos pela neurociência, obviamente, economia comportamental, a parte estatística, e justamente tudo isso aglomerado para entender quais são os estímulos que a gente traz para as pessoas para que ela tenha um comportamento o qual a gente deseja. Então, um ato clássico disso é como que eu faço as pessoas comprarem meu produto, fazendo a propaganda certa, comunicando de forma certa, ou minha equipe comercial falando da forma certa. O que precisa entender dentro desse mundo para que dê certo as minhas vendas, né? Uhum. Porque no final das contas a gente está falando com pessoas e as pessoas têm emoções, sentimentos, anseios, tem a própria biologia, tem os seus próprios hormônios. Uma vez que tenha tudo isso conglomerado, a gente precisa estudar isso para tracionar melhor. Então, que estímulos eu dou para a pessoa? Então, a gente tem alguns estímulos que são sensoriais, e aí a gente conhece tato, olfato, paladar, visão, audição, e as variabilidades que nós temos dos nossos sentidos. E aí a gente chega em 33 variabilidades sensoriais, que é bastante coisa, mas esses 5 básicos é o que supre aí 90% do traquejo normal do neuromarketing aplicado a vendas, marketing, enfim, estratégia. E a gente tem a parte emocional. Então, como a gente lida com essas emoções? A gente precisa estudar as emoções, né? As emoções, alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, angústia, né? Surpresa, e todas essas variabilidades também das emoções são 28. Então, nesse sentido, como é que a gente conquista as pessoas disso? Faz a congruência. Isso é a parte mais técnica. Sim. Agora, no dia a dia, como é que eu encanto e emociono uma pessoa ao ponto dela chegar e falar, eu quero comprar de você, vir atrás de você e realmente querer desejar o seu produto, querer comprar e quase te pedir, implorar para comprar seu produto. Esse é o segredo do neuromarketing. Vem com pesquisas, e a pesquisa te traz a possibilidade de ações. E essas ações que são as técnicas acionadas para que você coloque em vigor o que você quer com a pessoa. Mas o neuromarketing, o que eu gosto de falar bastante, em suma, é que neuromarketing é pesquisa. Legal. Ele não é técnica, ele é pesquisa. A pesquisa e o resultado trazem avaliações, ações que se transformam em técnicas. Então, a gente tem 3 modelagens que precisam ser entendidas. A primeira é o embasamento da nossa memória. Então, por que a memória é importante? Porque ela é a base da construção do nosso ser, do nosso dia de hoje. Tudo que a gente trouxe de trás vem para hoje e essa é a nossa bagagem da construção do ser humano profissional. Nós temos o amadurecimento das nossas emoções, então a gente está
cada vez mais amadurecendo, sentindo as emoções e fazendo com que isso realmente a gente entenda o meio onde está. E a gente tem uma outra área que eu chamo de replicação de comportamentos e anseios, ou seja, nós replicamos o mundo e o meio no qual nós estamos. E nesse sentido, o ambiente que nos cerca, ele impele ao consumo ou ao desconsumo de alguma coisa efetiva, nesse sentido. Sim. Né? Então, nesse caso, eu preciso entender o que gera emoção, o que gera anseio, replicação e como que está a questão de memória. São três lateralidades, são esse tripé que faz as lateralidades do neuromarketing. Legal. Cara, você me falou duas coisas interessantes aqui. Primeiro, eu participei de uma palestra esse final de semana que o ponto realmente também era você vende, a pessoa vende para pessoa. E aí Sim. Você me disse que a gente realmente toda hora está vendendo. Por mais que a gente trabalhe de forma digital, né? Muitas vezes a gente trabalha de forma digital, você está vendendo para uma pessoa. E aí tem a emoção, tem todos aqueles... que o ser humano, né? Tem toda a questão do ser humano que um dia, uma hora ele tá feliz, outra hora ele tá triste. Mas uma outra questão que você falou sobre emoções, também uma vez eu participei de um curso onde foi falado que no produto, aí a gente vai partir um pouco aqui pro produto, né? Mas Claro. só para exemplificar aí pro pessoal, quanto mais sentidos tinha pro cliente, né? O do tato, olfato, paladar, era mais prazeroso pro cliente. Aí, por exemplo, na época ele até deu o exemplo de uma Harley, né? Que você vai andar de Harley e você sente o vento na tua cara, você tem a questão da pegada, tem a questão do cheiro da gasolina, né? Que é muito característico da Harley. E aí, cara, achei muito interessante isso, porque realmente, quanto mais memórias a gente tem de todos os 5 sentidos, mais a gente vai querer aquele produto, né? E principalmente porque que talvez McDonald's deu tanto certo. Que tem toda a questão da gente comer aquilo e ser prazeroso, tem o cheiro, tem a questão do brinquedo que, né, quando a criança pega ali e fala, pô, cara, que negócio legal. Então, pô, achei muito interessante isso que você falou. E são coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia na venda, por mais que sejam vendas online, como que a gente pode utilizar disso, Felipe? Bom, você falou uma coisa bem interessante, né? Quando a gente fala de produto na gôndola, no PDV, e provavelmente tem muita gente que esteja aqui que tem a sua loja, o seu PDV, e nesse sentido é extremamente importante que as pessoas olhem o produto que está ali. Alguns produtos a gente pode pegar, outros não tem como, tipo perfume, não posso ficar borrifando se não seja um mostruário para isso. Mas a embalagem é bonita. Ela chama atenção, ela é opaca ou ela é brilhante, né? Ela é fosca ou brilhante, ela é opaca ou é transparente, qual a coloração, se essa coloração chama atenção ou não. Então a gente tem que pensar no visual, a ergonomia do material, não só do produto, mas da embalagem também. E o que difere isso é quando a gente vai para o online. Como a gente tangibiliza tudo isso no online? Porque no online eu não posso sentir o cheiro, eu não posso degustar, porque por isso que existe a degustação nos mercados, é super importante para o setor alimentício, e faz uma diferença gritante isso, realmente. Então eu não posso cheirar, eu não posso comer, né, degustar, eu posso... Não posso pegar, mas eu posso ouvir e posso ver. Legal. Então como que a gente tangibiliza isso? Uma dos fatores para a gente usar essas conexões é usar no mínimo 2 sentidos para criar um impacto. Nunca um. Então, dentro de um e-commerce, por exemplo, ou de uma venda virtual, seja em marketplace, seja em qualquer meio digital, você tem que usar 2 sentidos. Então, se você só usar uma foto, entenda que a pessoa quer ver aquilo. Então, como que ela vai ver? Só pela foto? Foto pela foto é só meramente uma foto, desde que ela seja bem produzida. E óbvio que tem regras em marketplace que fundo branco, enfim, como o Meli, né, o Mercado Livre. Né, fundo branco, obrigatório e tal, para poder criar mais engajamento. Mas se a gente tem que deixar o produto bem visto, ele é aplicado à cena ou à ação de consumo dele. A gente tem que mostrar as pessoas consumindo, mesmo que seja uma foto. A gente precisa mostrar para as pessoas que existe uso, como se usa. Então,
Hoje, nos marketplaces que a gente dá consultoria, a gente fala, você tem que colocar um vídeo, se não for um Bubble lá, que é uma caixinha que mostra um vídeo, que é um app adicional, normalmente das plataformas, se você não pode pagar, que começa a ficar um pouco mais caro, coloca um vídeo na tela, alguém usando e explicando o vídeo. O vídeo pode ter um fundo musical baixo, ok? A pessoa, ela explicando como usar, o porquê tá usando, os sentidos, fazer com que a pessoa... Quem tá sendo gravado, ela tem que passar emoção. Sim. E se ela passa emoção, outra pessoa entende emoção. É igual o cinema. O cinema tá do outro lado, aí a gente se emociona com os filmes. Então, quando a gente se emociona, por que não mostrar isso também no produto? Como usar, como fazer, o porquê que ele é bom. E a partir disso, você tem um vídeo. Então, você já tá misturando áudio, ou seja, audição, com visão. Sim. Mas tem gente que fala 70, 80, 90, enfim, eu vou dar um número para ser preciosista aqui. Mais de 70% ou 80% a gente pode chegar dos nossos estímulos diários é visual. Então, tem que comunicar muito bem. E no e-commerce ou nas vendas online, tem que estar bonito. Não adianta estar funcional. Tem que ser bonito, sim. Você que está do outro lado aí, entenda que uma foto mal tirada para vender é horrível. Ela não vai vender tanto quanto uma foto boa. Claro que tem todo um processo de UX, UI, CRO do seu e-commerce, enfim, tem várias técnicas para desenvolver isso. Mas fotos têm que ser bonitas. A não ser que você faça na rede social algo inédito. Sim. E o inédito chama atenção. Agora, se for mais do mesmo, vou vender capinha de celular. Se eu vender o capinha de celular... Não dá pra... Porque capinha é capinha, qualquer lugar do mundo. Tem que ser uso, porque tem que ser uma coisa linda. A não ser que uma capinha inédita, né? A capinha do Super-Homem que você bate e ela não quebra nunca. Não existe, mas, né? Tem que ser desse formato. Então, sempre 2 estímulos, no mínimo, sensoriais. Legal. Mínimo. Tem que se pensar. E como que serão esses estímulos? E o mais precioso possível nas vendas online, já que você colocou, é esse estímulo... Qual é a maior cadência de dia da semana e qual que é o maior horário de consumo. Então, a comunicação tem que estar vigorando com o horário. Então, a gente faz algumas ações em alguns e-commerces de madrugada. Eu não posso colocar de madrugada uma foto de um sol brilhando, nuvens, céu azul. Não faz sentido se eu quero fazer uma ação de madrugada. Eu tenho que colocar o quê? A pessoa na cama, assistindo um filme que está no escuro, num ambiente mais recluso, cores mais escuras, né? Eu chamo de sóbrias, que são azul marinho de fundo, para que dá a intenção que eu tô no momento da noite. Sim. Eu tenho que conectar o meu centro biológico, né? Com o momento temporal. Sim. E visual também. Então, quando a gente respeita esse ciclo que a gente chama de ciclo circadiano, que é de dia e noite, a gente consegue comunicar melhor. Uma vez você comunica... De noite, você comunica com quem tá de noite. Sim. Faz tudo para de noite. De dia, você comunica com quem tá de dia, faz a comunicação de dia. Sim. Sol durante o dia, lua à noite. Presta atenção nisso, que é bem simples. Legal, cara. Nunca parei para pensar nisso. E realmente faz todo sentido. Se a gente vê algumas propagandas... É só assistir TV, que você começa, né? Tá passando lá a novela. Eu sou um que gosta de assistir novela. Somos dois. De repente, passa uma propaganda assim, tranquila, um negócio sem muita ação. Agora de dia não, é loucura. Carro passando e buzina e carro fazendo off-road. Sim. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É muito interessante. E agora, Felipe, trazendo então para quem trabalha com venda sem ser o e-commerce, então talvez vendas que não sejam tangíveis, que a gente não consegue ver, né? Seguro, uma ligação, exatamente. WhatsApp. Okay. Exatamente. Como que a gente consegue gerar essa conexão emocional com o nosso cliente? Quando eu falo assim, a gente pode separar isso em várias vertentes, e isso é uma coisa que eu gosto bastante. Até no offline aqui, eu falei que eu gosto muito do off, muito mais do off do que do on. Mas o on funciona muito bem. E a gente tem que ser expert nos dois. Mas assim, quando a gente está nesse off de conexão, então vamos falar do WhatsApp, onde a gente... Talvez a gente não mande um vídeo para o cliente, mas a gente pode mandar um áudio, pode mandar uma mensagem escrita. No telefone, né? Call center. A galera que trabalha no call center entenda isso. Né? O cliente, ele não vai conseguir te ver. Ele não vai conseguir te abraçar. Sim. Ele não vai conseguir te dar um beijo. Ele não vai conseguir te morder.
ele só vai conseguir te ouvir. Uhum. E ainda bem que ele não consegue morder, né? Que bom. Mas ele consegue te ouvir. E aí eu falo pra você, presta atenção em mim aqui. Eu tenho que falar um negócio importante. Se ele não consegue te ver, te tocar nem nada, mas ele consegue te ouvir, as suas palavras têm poder. Então tudo que eu coloco no meu vocabulário tem que ser o vocabulário do meu cliente. Uhum. Tudo que você quiser falar comigo tem que ser algo que eu consiga compreender muito naturalmente. Mas mais do que isso, meu amigo, a entonação de voz muda tudo. Sim. Basicamente isso. Você fala cadenciado e eu falo para as pessoas, quer ter o máximo de aula de retórica, do poder da sua retórica, do poder da fala, da arguição? Uhum. Vá numa igreja. Mas, Felipe, você tá pregando. Não tô pregando para ninguém aqui. Né? Não é o momento para isso, mas eu falo, vai para uma igreja. Você vai entender no momento da pregação, seja um padre, um presbítero, um pastor, um bispo, enfim, tem tantas denominações para as pessoas que estão lá na frente do púlpito pregando, né, falando, que a gente consegue entender a entonação de voz. Por quê? Porque tem momentos importantes e tem momentos mais calmos. Uhum. E quando eu quero dar ênfase, eu tenho a palavra tônica, ou a palavra com acento, oxítona, proparoxítona, tudo aquele negócio do português que a gente viu, elas são importantes. Sim. A pausa, ela é importante. A vírgula é importante. Então você tem que ser basicamente um declamador base de poemas quando você está no telefone. O poder da palavra sintoniza muito. Então quando a gente manda um áudio no WhatsApp para as pessoas, se você estiver gritando com a pessoa vai sentir. E ela vai sentir, opa, gritaria é briga. Se você está falando muito calma, pô, dá sono. Então, qual que é a velocidade da pessoa? Se você está no telefone com ela, entenda, faz mais perguntas para ela responder, para você entender a velocidade dela de resposta, para você trabalhar na mesma velocidade. E o tempo dela também, né? E o tempo dela. Sim, porque é horrível você atender uma ligação, o cara já começar, não sei o que, eu quero te vender isso. Você fala, calma, eu tô ocupado aqui, ou então tá fazendo negócio. Eu trabalho, na grande maioria, tem alguns clientes que vão até o escritório, mas na grande maioria por telefone, e justamente Perfeito. isso, eles... Não, eu tô aqui no caixa agora, depois você me liga. Eu sempre costumo perguntar se ele pode falar naquele momento. Porque se ele não pode falar, ele já vai te cortar e já corta também o teu desenvolvimento da venda, né? E a entonação, para quem usa muito o WhatsApp, é você colocar os 2 asteriscos antes entre as palavras, né? A palavra em asterisco ali, para ela poder ficar com mais ênfase. Muita gente utiliza só o WhatsApp para vender. E aí você... É um meio muito bom, mas você não tem como exatamente ter aquela emoção, tanto do teu cliente e ele sentir a tua emoção também na hora da venda. Nesse sentido, eu vou até colocar para você que é possível trazer emoção. Mesmo para o WhatsApp falado, para uma ligação, ligação natural, porque é uma conversa entre pessoas, é igual se estamos conversando aqui, colocasse uma barreira aqui e a gente só ouvisse a voz. Sim. Então a gente consegue entender a emoção, mas quando a gente escreve é mais difícil. Então nesse sentido a gente tem que usar o bold, né, que é o asterisco, que é o negrito, o itálico, que é o underline, né, que a gente coloca entre as palavras, né, para fazer ali o itálico. Enfim, a gente usa esses subterfúgios. Mas, mais do que isso, é possível mesmo na escrita passar emoção, desde que você faça a pergunta certa. A grande situação do mundo é você fazer a pergunta certa e você escrever as palavras certas para essa pergunta. É igual todo mundo eu vejo hoje que vai fazer vendas, usa muito o ChatGPT. Né? Modelo ChatGPT 3, ou 4 ou 3, enfim, não importa a modelagem do ChatGPT da OpenAI aqui, não é propaganda, mas a OpenAI fica esperta. O merchan aqui. É você fazer a pergunta certa. E o mais engraçado é que existem alguns estudos, né, de algoritmo que falam que quando você é educado e polido com qualquer IA, a IA te responde com mais profundidade, porque ela entende que provavelmente você tenha mais informação e mais embasamento técnico para falar com ela. Então ela vai na profundidade da sua profundidade. E a venda é um relacionamento, é uma conexão emocional. E quando a gente conecta com a pessoa, a gente tem que estar no mesmo nível
dela de comunicação. Então, eu poderia falar muito técnico de neuromarketing aqui com você? Poderia entrar em neurotransmissores, né? Falar de sintonia com operação de quantos de energia, né? De eletricidade, de conexões neurais. Poderia falar de vários itens bem pontuais. Mas não estamos aqui falando de técnica, estamos falando de prática, do dia a dia. Então, eu preciso adaptar o meu discurso o tempo todo para isso. Uma vez que eu adapto o meu discurso à realidade de quem está comigo, a pessoa se conecta melhor. É tão bom a gente falar com quem fala a mesma coisa que a gente, né? No mesmo nível, né? Porque a gente não precisa, eu não tô entendendo o que a pessoa tá falando. Calma, não precisa entender. Desde que você saiba, pelo menos o que eu falei, nas mesmas palavras, as coisas vão. Então, a partir disso, você começa a conectar na escrita. Falar as palavras que ela fala. E como que eu descubro isso? Fazendo perguntas e fazendo com que a pessoa fale. Ela destrinche isso. No telefone. Eu tô no caixa. Então tá, eu sei, no caixa do banco, ok, eu sei que você não pode atender, é proibido, mas deixa eu fazer só uma pergunta para poder, a partir daí, eu entender que a próxima ligação eu vou partir dela, tá? Vamos falar de, sei lá, seguro. Seguro de carro. Amanhã eu tenho que pegar meu carro. Então, seguro de carro. Por quantas vezes você viu um acidente de carro e descobriu que as pessoas não tinham seguro? Isso é ruim, não é? Sim. Então tá bom, a partir daí eu falo com você. Eu já deixei a pessoa pensando, pô, eu tenho seguro? Não, não tenho seguro. Pô, é ruim. Eu falei que é ruim. Ela tem que falar que é ruim. Então a gente tem algumas técnicas, obviamente, né? Que são características de pesquisas com neurociência aplicada ao comportamento humano, com atividades de impacto fisiológico, ou seja, as respostas fisiológicas do corpo para te entender o comportamento. E aqui eu não estou falando de PNL, nada de PNL aqui, já deixo bem claro, a neurociência pura é aplicada. E a partir dessas pesquisas, com as inferências para entender o comportamento dos estímulos sensoriais, ou seja, do nosso corpo a partir de um estímulo, de uma pergunta, por exemplo, eu consigo entender se a pessoa, em que nível que ela tá e qual que é o caminho que eu devo seguir. Óbvio que uma conversa por vídeo, ao vivo, é muito mais fácil, porque a gente tem microexpressões faciais, então eu tenho uma especialidade nisso que eu gosto bastante. Então eu olho para as pessoas e consigo entender elas só pelas microexpressões. O corpo fala sozinho, os músculos falam, né? O nosso inconsciente fala mais do que o nosso consciente. Mas no WhatsApp, não. Então eu preciso medir as palavras, entender essas palavras, o que é o contexto dessa pessoa. Como que eu faço isso de maneira bem prática? É bem simples. Eu vou lá no Google AdWords, que é a parte do Google de patrocínio. Mas, Felipe, eu não vou patrocinar lá, não tem problema, você só entra lá que é de graça. Acha lá planejador de palavras-chave. Não dá tempo de ensinar aqui, mas vai pro local lá. Planejador de palavras-chave. Coloca o teu segmento, o seu produto, o seu discurso, alguma parte que identifique o que você vende e busque as principais palavras que as pessoas mais buscam no Google. O que é o Google? Se não é aquela pergunta, pai, mãe, como é que eu chego, não sei o quê, mana, quanto que tá o preço do leite, como é que esse negócio... Não era o porquê da vida das pessoas? Sim. As pessoas deixaram de perguntar umas para as outras e foram para o Google. Né? E se elas não sabiam antes era pro dicionário, mas elas vão pro Google hoje. E do Google tá migrando para as LLMs, que são, né, essas ferramentas de IA. Então, estou falando de Grok, né, Olhama, Gemini, ChatGPT, né, do OpenAI, e elas estão migrando. Então, o que as pessoas mais pesquisam? Quais são as palavras? Porque uma vez que ela fala muito aquelas palavras, é o que ela também escuta. Sim. E se ela escuta muito algo e repete muito aquilo, naturalmente aquilo cria tranquilidade nela. Então, uma vez que eu falo o vocabulário da pessoa, ela é mais receptiva comigo. Legal. Porque eu tô falando o que ela fala. Exatamente. E não vale a pena você, como vendedor, ficar falando termo muito técnico que aquela pessoa vai desistir de você em algum momento. Exato. Ela vai... Porra, não tô entendendo. Só um exemplo aqui, esses tempos eu quase perdi uma venda porque eu falei... demais, não foi termos técnicos, mas do que poderia acontecer se não adicionasse uma cobertura X na apólice do cliente. E eu bati muito nessa tecla. E ele falou, cara, você tá me assustando desse jeito. Eu não tô entendendo muito bem. Tô achando que vou pular para outro lugar. Eu falei, não, deixa eu recapitular tudo aqui. Eu falei, ó, é isso, faz sentido? Ele faz, mas nesse momento eu não quero pagar mais por isso. Eu falei, perfeito.
então vou deixar da maneira que você prefere. Nesse caso, voltando no neuromarketing, existe uma sobrecarga informacional. Ou seja, você sobrecarregou o cérebro das pessoas. Primeiro, porque se a gente fala de números, eu não sei se falou de números ali, mas se a gente fala de números, naturalmente, tem que ser fácil fazer o cálculo de dividir, multiplicar, somar e subtrair. Tem que ser fácil. Então, eu não posso falar que, vamos fazer uma pizza de 12 pedaços e a pizza de 12 pedaços vai sair R$ 148,90. Quanto dá por pedaço? Entendi. Não sei, mas vai ser R$120 uma pizza de 12 pedaços. Quanto que é o real por pedaço? R$10 por pedaço, é fácil, 120 divididos por 12. Tá fácil. Então as pessoas querem coisas fáceis, o cérebro busca facilidade. Sim. Quando a gente sobrecarrega de informações, é um problema. E aí você fez uma coisa muito certa na venda. Não entendi, o que a gente faz? Literalmente a gente pega, fala pra pessoa, olha, vamos separar que nem o Jack o Estripador? Na minha época o Jack o Estripador, é bem antigo. Então o que a gente vai fazer? Vamos separar em partes. Até aqui você entendeu? Faz sentido? Você entendeu? Tudo bem até aqui? Tá, beleza? Tem alguma dúvida? Beleza, vamos continuar. Porque fazer com que ela pare e... Opa, eu entendi. E parte desse ponto. Você tem que colocar um monte de informação uma atrás da outra, aí sobrecarga mesmo. Até a gente que sabe bastante, aí a gente fica cansado, fala, cara, eu não quero mais comprar isso aqui, Deus livre. Né? Mas vende seguros, né? Então, assim, vou dar uma dica. 14 dias carro reserva nunca, tá? Pega 30. Pega 30 e suaviza na parcela. Suaviza. Porque eu tô 45 dias sem carro. Ai, rapaz do céu. É algo que... Bom, o Felipe eu conheci em 2 oportunidades. As 2 oportunidades foram um treinamento lá na empresa. A primeira foi sobre utilizar dados, né? Como que a gente pode utilizar dados para vender mais para o nosso cliente. E a segunda oportunidade, nós falamos muito sobre a venda em si, como que a gente pode nos conectar com o cliente de forma mais suave, né, Felipe? Sim. E, bom, foi muito interessante. Os dois cursos foram muito interessantes. E, assim, por isso que a gente está trazendo hoje o Felipe aqui. E eu tenho algumas perguntas que eu separei, realmente, voltando aqui para nossa pauta. Eu separei algumas perguntas que até, assim, foi uma solicitação, tá? Ok. Algumas dessas aqui foram solicitações, Felipe. E, primeiro... Você já explicou bastante o que é o neuromarketing na prática, né? E isso aqui, acredito que, então, a gente pode pular. Mas como que o cérebro decide comprar algo? O cérebro, ele decide porque ele quer. Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala do processo de decisão, existe várias atenuantes ou várias ações que estimulam essa compra. Na verdade, hoje você não precisa de nada. O que você precisa é de gordura e açúcar, que é a nutrição corporal, para você ter energia e reserva calórica e energética para você viver com o seu corpo. Você só precisa disso. Você não precisa ir para Disney. Você não precisa ir para o parque de diversão. Você não precisa ir no cinema. Você não precisa ir no McDonald's da vida comer. Você pode ir no básico. Mas por que tudo é estimulado? Porque como que ele vai decidir tudo isso? Primeiro, ele quer sobreviver fisicamente, biologicamente. Mas segundo, ele quer sobreviver socialmente, no ambiente no qual nós estamos. Sim. Então, a gente tem o indivíduo como indivíduo, o indivíduo como parte de um pequeno cluster, que é a família ou o meio que ele está, o indivíduo como profissional, o indivíduo como uma parte da sociedade e o indivíduo como influenciador dessa sociedade. Então, quando a gente pega todos esses aparatos, essas 5 magnitudes do indivíduo, a gente começa a fazer vários estímulos para ele comprar. E como que o cérebro decide nisso? Conforme o meio. Entendi. Então, volume de estímulos, repetição, a gente fala repetição, supressão por repetição, estimulando a pessoa, você tem que comprar, e fazendo com que ela crie uma necessidade inconsciente. Então, o que o cérebro faz? Ele faz uma avaliação rápida, muito rápida, no estímulo, sobre o custo da oportunidade. É bom para mim, eu tenho condições, eu não estou falando financeira, então eu tenho condições de pegar aquilo, e isso me traz prazer, dopamina, isso me conecta com a sociedade e me deixa bem, né?
vai me trazer felicidade, serotonina. Isso me conecta com pessoas, ocitocina, e são neurotransmissores, né? Então, quando o cérebro entende esse conjunto de informações, acessa a sua memória, e você tem uma memória positiva que ou você experienciou, ou alguém que você viu, ou falaram para você que experienciou, então a sua memória é conectada nesse momento, ela volta com informação falando, bora. E aí tem, né, as informações vêm para o córtex pré-frontal, que é essa área, região frontal do nosso crânio, e aqui que vem o processo de decisão. É bom ou é ruim? Acessível ou não acessível? Tá barato ou não tá barato? Eu preciso, ou eu quero ou não quero, né? Porque nem sempre tudo que a gente precisa a gente quer, né? A gente quer. Então, eu quero ou não quero? É um desejo, me traz prazer, segurança, me traz energia, me traz relacionamento, me traz sobrevivência, me traz aumento do nível de possibilidade de reprodução. Então, você vê, olha o tanto de informações que o cérebro toma para tomar uma decisão e muito mais do que isso, né? Sim. Então, quando que o cérebro toma uma decisão? Quando ele recebe o estímulo certo. E no volume certo. Mas, Felipe, tem um segredo para isso? Não tem. Então, para fazer isso primeiro, o cérebro só compra aquilo que ele viu ou que ele ouviu. Então, para isso, quem vende precisa comunicar o que vende e precisa ser visto. Sim. O vendedor precisa ser lembrado. Então, por isso que serve a ligação, WhatsApp, mensagem, SMS, vídeo call, visita, né? Aparecer em podcast, aparecer na televisão, aparecer em rádio. O cérebro gosta de movimento. Então, Sim. quem está nesse movimento, em feiras, enfim, está sendo visto. Uma vez está sendo visto, ele vai ser lembrado. Sim, com certeza. Né? E então, ele conecta. E quem é lembrado e visto constantemente, naturalmente cria uma parte do cérebro que é um conforto cognitivo por alguém que eu já estou naturalmente acostumado a ver. E esse conforto cognitivo faz com que, eu sempre vejo o Felipe. Felipe é professor de grandes universidades do Brasil, de pós-graduações, em universidades reconhecidas, eu não vou falar algumas aí, algumas notórias, startups, que investimentos bilionários. O Felipe é palestrante, o Felipe está sempre na mídia, o Felipe está no podcast aqui do Conexão Vendas, está sendo sempre visto. Então é mais fácil a pessoa comprar de mim, porque eu estou sempre na vida dela de alguma maneira, do que ela comprar de um Felipe que nunca foi visto. É por isso que ator, atriz, influencer vende muito. Porque a todo momento... Porque todo momento as pessoas se acostumam com ela. Então, quando que o cérebro compra? Quando ele tem segurança. Legal. E a segurança vem de relacionamento, conexão emocional, supressão por repetição, ou seja, comunicar e publicidade constante, né? E a oferta. Sim. Vamos comprar? Compre agora, clique, né? O cérebro precisa desse estímulo, o cérebro gosta de ser mandado. Então, estimulamos o cérebro sim. Então, isso é um pouco de como o cérebro decide. O cérebro decide com muito mais especificidades. Então, quando você fala assim, vou mudar a sua vida. Eu mudo a vida dos empresários, dos empreendedores. Mas eles não compram essa mudança de vida do Felipe. Por que eles não compram isso? O que ele vai mudar? O que o Felipe muda a minha vida? O Felipe faz aumentar o seu faturamento 10 vezes, diminui o seu custo, te ensina como vender, te acompanha, traz cliente para você e te ajuda a economizar e olhar no final do mês que o quanto você pagou pro Felipe é nada perto do que ele ganhou de dinheiro. Então, em média, o cara que me contrata, no segundo mês eu já tô pago no sistema dele. Então, para ele é importante isso, eu já tô pago. Então, para ele fica fácil ele ver um valor. A partir daí ele compra. Legal. Agora, se eu só prometer o sonho não vende. Aonde tá ele no sonho? E o sonho faz o poder de decisão tomar. Legal. Interessante que eu fiz um vídeo ontem, só não subi ainda, mas que o cliente primeiro ele confia em você para depois ele confiar no teu produto. Então, realmente, a base de uma venda com o cliente é o relacionamento. E o que é o relacionamento? A base do relacionamento é confiança. Exato. Então, isso não só para relacionamento com o cliente, mas qualquer tipo de relacionamento, né? Seja ele profissional, seja ele relacionamento pessoal, né? O teu relacionamento com a sua esposa, com a tua namorada, é a confiança. Então, primeiro ele vai comprar a confiança, Primeiro ele vai ter confiança em você, depois ele vai ter confiança no teu produto. Aí sim ele vai...
E acho que você falou isso muito bem colocado, né? Que o cliente realmente, ele busca essa confiança, o cérebro dele busca essa confiança. Sim. Muito interessante. É por isso que quando a gente fala de... Espero que eles vejam esse podcast. Virgínia, João Adib da CIMED... Por que eles vendem tanto e crescem tanto? Não só pela capacidade e competência que eles têm, o time todo tem, mas é porque tudo que eu falei que a neurociência faz, hoje todo mundo fala, porque hoje o fundador colocando a cara vende mais. Óbvio que vende mais. Quando tem uma cara, a empresa tem uma cara, né? Se não é a cara do fundador, é a cara do influencer. Se não é influencer, é de um funcionário. E no final das contas, se não é de ninguém, é do vendedor que atendeu a pessoa. Aquela é a cara da venda. Então, quando a gente tem uma cara, a gente humaniza e a gente se conecta emocionalmente. Por isso que quando o João Adib apareceu em todas as mídias, obviamente tem um produto, tem uma série de coisas estratégicas, mas ajuda a vender mais. Por quê? Porque as pessoas conectam com pessoas, o cérebro conecta com pessoas. Então, quando as pessoas começaram a ver ele, marcando a CIMED, constante, fica muito fácil eu chegar numa farmácia e olhar assim, pô, CIMED. É tranquilo, eu sei que... Pô, eu sei quem é o dono e eu sei quem culpar se der BO. Se der merda, desculpa, eu sei quem culpar. Agora, quando vai bem, cara, é porque eu vi o cara fazendo. E não é que eu tenho amizade, mas eu já vi. E de tanto eu ver, fica fácil. Então, Virgínia faz muito bem isso, João Adib faz muito bem isso, Luciano Huck faz muito bem isso, Marcos Mion faz muito bem isso, todos os artistas fazem muito bem isso. Por quê? Porque quanto é mais visto, quem é visto é lembrado. E eu vi, inclusive, o rapaz que cuida das redes sociais do João Adib, ele falando justamente isso, que ele fica o dia inteiro no TikTok, Instagram, vendo as últimas tendências, assim, no sentido daqueles vídeos... como que fala? Não é vídeo viral, mas é aqueles... São aqueles as trends, né? As trends, top trends. Top trends, seriam as top trends. E assim, pode ver, cara, o João Adib lançou, por exemplo, o último era aquele piazinho que tava em cima de um barco e tinha uma música lá, Aura e não sei o quê. Pô, o cara é top e motiva a equipe de barco dele. E o João Adib em cima do barco, como se tivesse uma montagem. E, pô, gerou milhões de curtidas, de visualizações. E, consequentemente, isso viralizou. Outro vídeo que tá viralizando, ele vai participar também. Então, cara, realmente... ele tá a todo momento sendo visto. Sim. E aí, quando a gente vê um produto da CIMED, a gente compra não muito... Exatamente, não é que a gente compra. É muito bom, são muito bons os produtos deles. Mas a gente compra justamente porque toda hora eles estão mostrando para nós, né? E sempre sai um lançamento. Sempre. Novidade. Produto bom é um produto que vende recorrente, que tem uma necessidade da pessoa, uma necessidade de recompra, né? Então, quando a pessoa usa o produto, gosta, a tendência é ela comprar. E como a gente busca segurança, isso aqui para o vendedor é a máxima da máxima. Quando o nosso cérebro buscando segurança o tempo todo, obviamente ele vai buscar o mesmo produto, no mesmo local, com o mesmo vendedor. Então, se o vendedor atender muito bem, garantiu 1/3 do negócio. Se o local é fácil acesso, tem disponibilidade de produto, facilita o pagamento, é o 2/3 do processo. Se o produto é bom e ele tem a recorrência, 3/3 do processo. Pronto, o resto é só que você comunicar para o cliente trazer ele para dentro da onde ele já estava. Então, você precisa ter capilaridade, que é o P da praça do marketing. Sim. Né? Então, eu preciso ter essa praça, onde está essa capilaridade, essa logística, essa entrega. Eu preciso ter o vendedor bem treinado, falando com esse cliente, se relacionando bem, com o sorriso no rosto o tempo todo, né? E entendendo como um gestor, um diretor, né? Sendo um C-level de neuromarketing com marketing para as empresas, entendendo como que a minha equipe se comporta. Não é só o cliente, a minha equipe se comporta ali. E como eu traciono esse comportamento, se a pessoa está feliz ou não está feliz, se ela está com dívida ou não está com dívida, o problema é meu como empresário, né? Eu tenho que fazer que ela esteja feliz naquele momento, né? E como que o meu produto vai estar ali. Então, quando eu uno tudo isso, eu tenho um estímulo perfeito para gerar recompra. Legal, né? Perfeito. Então, se o João Adib quiser jogar Clash Royale comigo, estou à disposição. Tô à disposição. Ele disse que ele joga bastante, né? Ele tá no segundo lá, sim, né? Enfim, eu tô entrando quase no limite para entrar no Mundial, hein? Vem que tem, irmão. Bom, partindo para outra pergunta aqui,
um erro comum de quem tenta usar neuromarketing nas vendas hoje. Achar que neuromarketing é PNL? Pode isso? Ou corta isso, produção, para não cair o vídeo. Bom, um erro comum é achar que o que deu certo com um vai dar certo 100% para todos. As pessoas, elas são padronizadas dentro de um patamar de padrão. Porém, cada um tem o seu momento. E seu relacionamento com marca, com produto, com pessoas, com ambiente. Então, é muito errado eu querer fazer uma ação igual uma ação que eu faço no Rio Grande do Sul, fazer essa ação em Alagoas ou no Acre. O Acre existe sim, gente, tá bom? Fazer no Acre. É diferente, eu preciso fazer adaptação em ambientes. Então, quando a gente fala de neuromarketing, eu preciso entender essa clusterização de pessoas de comportamento. Porque neuromarketing é comportamento, foi o que eu falei no início, inclusive. Então, aonde eu estou? Eu preciso entender quem são as pessoas que consomem meu produto e entender o comportamento delas. Mas, Felipe, eu vendo para o Brasil inteiro. Então, boa sorte. Você vai ter que clusterizar por região e fazer pesquisa por região para entender o comportamento específico. Óbvio que eu já conglomero com isso aqui para você já de graça. A maior parte do comportamento é igual no mundo inteiro. Só que as nuances por região é que mudam a decisão e o tempo de compra. Então, por exemplo, trabalhar com Curitiba, que é onde nós estamos, é muito difícil, porque o povo de Curitiba é igual a todo mundo. Só que aqui o tempo de negociação é muito maior do que São Paulo. Por quê? Se são pessoas. É porque é estrutura, ambiente de tempo, de localização, de geografia, ambiente cultural, historicidade histórica na história de Curitiba, como uma cidade muito europeia, onde as pessoas, né, são mais introspectivas naturalmente. Sim. E elas demoram mais para fazer as coisas, porque tem uma certa desconfiança a mais do processo, de tomar a decisão. Ela mais pé no chão, tenta não ser tão emocional, mas todo mundo é emocional. Né? Então, se eu entender cada nuance de segmentação por região geográfica e comportamento dessas pessoas, aí sim vai dar certo. O erro do neuromarketing aqui é achar que tudo dá certo 100% em todo o tempo, com todo mundo e com todos os produtos. Esse é o principal erro do neuromarketing. Você precisa pesquisar o seu cliente e comportamento. Sim, exatamente. O inconsciente. E você falou um negócio muito certo. A venda para, por exemplo, para São Paulo, cara, é muito mais ágil. Sim. Você ligou lá e ligou e já falou e já apresentou o produto, né? A condição para ele já quer resolver na hora. Eu gosto muito de vender pro pessoal de São Paulo. O pessoal do Curitiba, a gente conversa bastante. Conversa, não fecha negócio. Né? A gente fala bastante. E do pessoal, eu gosto muito também do pessoal do Nordeste, que, cara, sempre a gente bate muito papo também. Sim. E sempre sai à venda. Então, falar um pouco mais, a gente conversar realmente, eu gosto bastante. Realmente tem muito sentido, eu nunca parei para pensar isso, para ver, né, como a gente tá no dia a dia e trata com várias pessoas de várias regiões, a gente não repara muito. Mas sim, falando assim, realmente faz muito sentido, cara. Uma dica que eu posso dar aqui é clusteriza, né, separa a galera em faixa etária também. Porque um garoto de 18 a 25 anos, né? Você aí tá 20 e poucos, né? 27 já. Então, um garoto de 27 anos, 25 anos, 27 anos, vou estender um pouquinho mais. Tô mais perto dos 27. 30. É diferente negociar e propor algo, comunicar para você, do que é comunicar para mim, que eu tô na faixa dos 40. Que é diferente de comunicar para minha mãe, que tá na faixa dos 70. Então, assim, eu preciso entender geograficamente o comportamento e eu preciso entender o comportamento por faixa etária, né? E meu mestrado que eu fiz nos Estados Unidos é exatamente o estudo do brasileiro comportamental, com base nessas características, inclusive. E isso criou todo um arcabouço que eu tenho hoje de consultoria para as empresas. Que gera aonde a pessoa está, o ambiente que ela está, como isso influencia. Então, onde ela está, comportamento, o ambiente que influencia ela, faixa etária dela, porque as aspirações são diferentes, né? E, obviamente, quais são os desejos dela, olhando a memória. E é por isso que... A gente pode falar o nome de programa de televisão aqui? Pode. Então, é por isso que o primeiro, aquela festa icônica do McDonald's, lá no BBB, Big Brother Brasil, na Globo, ela foi tão icônica e é a festa mais esperada por todos os brothers e sisters lá da casa. Por quê? Porque quem que tava na casa?
pessoal de faixa etária a maioria 30 a mais, 25, 30 a mais. Esses 30 a mais, na nossa época da década de 90, a gente ia pro McDonald's, pô, era festa, não todo mundo podia ir no McDonald's porque não era tão barato assim. E na década de 90 a gente passou uma situação no Brasil, o RV, mudança de moeda, muita gente falindo, perdendo dinheiro, enfim, né? Não tanto como foi a pandemia, mas passamos um perrengue à beça ali. Então, quem tinha dinheiro lá em casa, aí tinha talvez eu acho que talvez uma vez no ano só, no McDonald's. E era contadinho o tempo todo, né? O ano inteiro para ir no McDonald's comprar um lanche. Sim. E seja, tudo colorido, Ronald McDonald's, aquele, né, o palhaço do McDonald's. E aí te olhava aquilo e falava, cara, que sensacional. E aquela festa foi assim. Mas a festa para quem tem 20 anos não fez sentido nenhum. Quem tem 15 anos, 18 anos não fez sentido nenhum. Só que a festa para quem tem poder aquisitivo, que é nós, de 30, 40 anos, fez todo sentido. O que a gente fez? iFood, McDonald's. Vem a McDonald's, madrugada, até 5 horas da manhã, cair no sistema do iFood. Por quê? Fez sentido para quem tinha a memória do McDonald's. Legal. Então foi muito inteligente, usando o neuromarketing de forma correta. Ah, mas eu poderia usar isso pro Bob's, pro Girafas? Não, porque não tinha na época. Se tinha, não era a repercussão que tinha, né, hoje. Então não vai dar certo. Então você tem que entender aonde está a sua memória dentro do seu cliente. Por isso que deu certo. Perfeito, perfeito, Felipe. E já partindo para o final aqui do nosso episódio, se você gostou até aqui, curte, compartilha, comente. E eu gostaria que você, Felipe, deixasse uma mensagem para todos que estão te assistindo, para o João Adib, que vai assistir esse podcast, deixasse uma mensagem para quem quer aprender neuromarketing. E também uma mensagem que eu gosto muito que os meus convidados façam aqui, uma mensagem de inspiração. Bom, o que eu posso falar neuromarketing é uma ciência. E como ciência, ela merece o devido respeito, só que ela merece a devida dedicação. O neuromarketing não é só pegar um livro e achar que você sabe, ou pegar algumas aulas, fazer um curso rápido e achar que é um neuromarqueteiro de plantão, porque a gente fala que é neurobobageiro, ou seja, vai entender, vai replicar e não vai dar tão certo quanto deveria. Então, o neuromarketing, ele precisa ser estudado, acompanhado, e é o tempo todo e é a nível global. Então, o que eu posso falar, se você quer aprender neuromarketing, você precisa ler livros bons, livros de pessoas de referência de mercado, né? E buscar artigos científicos, né? E buscar pessoas, não só eu, mas pessoas que são do nosso meio, que são pessoas sérias, que publicam artigos, publicam livros e que necessariamente estão no mercado, e você começa a avaliar isso e olhar o que essas pessoas estão falando, estudando, para você poder aprender também, sugar tudo que elas têm. Então, se eu posso dar uma dica, e se você quer começar a estudar neuromarketing, procure as ferramentas certas. As ferramentas que você tem hoje são cursos de pessoas especializadas na área, são formações, obviamente, formações nessa área, principalmente as internacionais são excelentes, algumas no Brasil, algumas são boas, mas internacional tem muita coisa boa de fora, só que tem que falar inglês, né, ou ouvir inglês bem. Livros, artigos científicos, e essas pessoas no Brasil nós temos tantos profissionais tão excelentes no Brasil, só que a gente não dá valor, né? A gente tem um conjunto de amigos, basicamente os grandes profissionais dessa área, todos são amigos, né? Sim. E no mundo profissional, nós somos isso daqui perto do mundo, de profissionais do Brasil. E isso daqui vale a pena acompanhar. Então tem vários aí, se quiserem depois eu posso passar, você coloca na lista do podcast algumas referências. E falar que não importa o que você entenda de pessoas, o neuromarketing, ele vai te ajudar a entender muito mais sobre você do que sobre o seu cliente. Ele vai começar a transformar muito mais a sua vida do que do seu cliente. Quando você entende de você entende o seu comportamento, seu cérebro, sua vida vai melhor, individual, sua vida familiar, conjugal vai melhor, bem melhor, sua vida social e profissional vai muito melhor. Quando você começa a entender o seu corpo, a sua biologia, o seu inconsciente, você sabe que provavelmente do jeito que você entendeu, provavelmente como vai ser também o entendimento das outras pessoas. E a partir daí, você começa a estudar os outros. E não se esqueça, embora tenhamos padrões significativos entre todos, nós somos únicos. E como pessoas únicas, nós temos que respeitar as individualidades e, mais do que isso, acredite, se o seu tempo não chegou,
ele vai chegar. E aproveite o máximo, porque essa vida é curta e esse tempo que você tem de estudar, de conhecer, é o tempo de subir de nível. Acredita em você porque eu acredito em você. Perfeito, Felipe. Perfeito. Isso com certeza motiva muitas pessoas. Assim, desde o teu primeiro treinamento me motivou. Que legal. Da maneira que você Obrigado. falou. Eu valorizo muito os treinamentos, então qualquer ponto que você falou, qualquer vírgula que você falou lá, com certeza prestei atenção e fez diferença no meu método de vendas. Então, você que está trabalhando com vendas, leve isso, o que o Felipe disse. De um jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você faz uma coisa bem feito, se você valoriza a tua família, se você valoriza o teu trabalho, se você valoriza os seus clientes, com certeza você vai ter um nível diferente do que você está hoje. Então, valorize o processo também. O processo ele é muito importante para você, quando tiver lá, onde você quer chegar, você falar, pô, eu passei por isso, eu lembrei disso e não vou repetir. Então, fique com essa mensagem do Felipe. Agradeço você assistiu até aqui e até a próxima.